Hoje eu queria falar sobre esse valor, que é o julgamento, ou seja, não julgueis, né? Lá em Mateus capítulo 7, o versículo 1 está escrito: não julgueis para que não sejais julgados. O quanto é importante a gente ter essa verdade dentro dos nossos corações. Por quê? Porque essa verdade, ela é usada hoje de maneira errada. As pessoas, o diabo, o sistema do mundo, ele pega essa verdade e ela começa a colocar as pessoas de bem contra a parede, como se você não tivesse o direito de julgar nada. Mas eu quero aqui ressignificar, trazer realmente o significado do reino sobre o que significa você não julgar. Você não julgar não significa você não ter opinião nenhuma, tá bom? Você não criticar nada ou ninguém. Não tem nada a ver isso. Nós temos que ter sim um aparato crítico dentro de nós. Nós temos que ter um crivo dentro do nosso coração, aonde nós podemos julgar qualquer pessoa, qualquer ação, tudo que acontece à nossa volta. Se você não julga, você não é um ser humano, você é um robô, tá bom? Um robô aceita tudo, um ser humano não. Tudo que eu falo para você, aqui mesmo pregando, tem que entrar para dentro do seu coração e você tem que estabelecer o julgamento sobre isso. O que ele está falando, o que significa para mim. Então isso é normal. Lá fora, quando as pessoas querem impor o mal para dentro de você, eles falam assim: você não pode me julgar, porque está escrito na Bíblia, não julgueis. Então eles querem que você se abstenha da sua estrutura humana de livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio naturalmente faz julgamentos, tudo bem? O próprio Jesus em diversos momentos fez julgamentos, e julgamentos duros. Principalmente quando você vê ele conversando com os fariseus. Ele dava cada uma dos fariseus que eles saíam meio perdidos, né? Tanto que foi o próprio Jesus que falou assim: pelos frutos os conhecereis. O que ele está falando para a gente? Ele está falando que quando você conhecer uma pessoa, você não pode simplesmente acreditar nela de uma hora para outra e abrir o seu coração e deixar ela fazer o que ela quer. Não, você tem que prestar atenção nos frutos. Então, quando você presta atenção nos frutos, você está julgando. Isso é julgar. Então eu quero estabelecer o que significa o Mateus capítulo 7, versículo 1, quando Jesus fala, não julgueis. Esse não julgueis, ele está dentro de uma clave, ou seja, ele está dentro de algo que acontece na nossa vida, e não no todo, porque no todo, o próprio apóstolo Paulo falou assim: julgai tudo e retendes o bem, tá? E fazei o bem. Então o que significa isso? Significa, queridos, quando esse julgamento, presta atenção, você não pode julgar as pessoas quando o seu julgamento deteriora a pessoa, quando diminui o outro, quando torna ele um ser humano de segunda classe, quando você equipara ele a um animal ou a uma coisa menor do que um ser humano. Você não pode fazer isso. Isso que significa não julgueis. Quando o Senhor fala para a gente não julgar, Ele está falando assim: primeira coisa, você continua lendo, Ele fala assim: tira a trave do seu olho, para você julgar o seu irmão. Ou seja, olhe quem verdadeiramente você é, e a partir de quem você é, você presta atenção na opinião que você vai emitir sobre ele, ou sobre ela. Então, quando as minhas opiniões, as minhas críticas deterioram, reduzem o outro ser humano, que é a mesma coisa que eu, feito do pó da terra, a imagem e semelhança de Deus, a uma classe menor, quando eu olho de cima para baixo, eu acho que ele é burro, eu acho que ele não tem dignidade, eu acho que essa pessoa não merecia estar no lugar onde ela está, eu acho que essa pessoa nunca vai mudar, eu acho que essa pessoa é uma coitada e vai ser uma coitada sempre, é uma pessoa que eu quero estar longe dessa pessoa. Então, quando isso nasce no meu coração, é problemático. Aí tem o diabo agindo, porque eu posso julgar as suas ações e você pode julgar as minhas. Poxa, eu não acho legal essa camiseta que o Wagner está vestindo, eu não viria assim. Isso é normal, tudo bem? Porque isso faz parte da nossa opinião. Mas em nenhum momento você me achou indigno, em nenhum momento você me reduziu a um simples animal, alguém que não vale nada. Esse é o problema de julgar. Julgar é quando eu me acho na posição de Deus, na posição superior, e eu vejo as pessoas como se elas estivessem abaixo de mim. Tem a ver com o ser, não com o ter e não com o fazer. Você pode julgar o fazer de qualquer pessoa, tudo bem?
Então assim, não gostei que ele fez isso, eu não faria isso. Você pode fazer isso. É claro que você vai ter que entender que você não pode sair expressando isso para todo mundo. Isso tem a ver com o seu bom senso, nada a ver com o julgamento. Mas você pode fazer isso. Ou então, olha, eu não teria o que ele tem. Se eu tivesse a condição dele, eu faria outra coisa. Isso é natural, tudo bem, gente? Então a gente tem que tirar essas coisas do nosso ombro. Porque o mundo, ele vem impondo, por exemplo, chega lá em ideologia de gênero, ele fala que você não pode julgar. Pode julgar sim, pô. Pode julgar e deve julgar. Porque é uma coisa que está fazendo. Não é o ser da pessoa. Aí o ser é diferente. Porque o ser do pior ladrão, do pior bandido, você pode imaginar, é um ser humano como você e eu. E só quem pode julgar o ser dele é Deus. As ações eu posso julgar. O que ele tem ou deixa de ter eu posso. Mas o ser, a pessoa, nunca diminua ninguém. É isso, Antônio. Nunca se acha melhor do que ninguém. Nunca coloque alguém aos teus pés. Nunca acha que alguém não tem jeito, que é burro, que não vai mudar, que é um coitado, que não vale nada. E isso é problemático. Porque a hora que eu faço isso, eu me igualo eu me igualo às pessoas que estão andando para as trevas. E o Senhor, ele sempre tem a visão de que o ser humano ele pode melhorar. Não é à toa que ele dá tantas oportunidades que deu para nós e dá para as pessoas, porque ele valoriza o ser, tá bom, queridos? Então não julgueis, fica bem claro dentro do seu coração. Evita o máximo, quando você fizer, peça perdão. Nós erramos, peça perdão a Deus, peça perdão à pessoa, tá? Mas desenvolva dentro do seu coração o valor do ser, tá? Independente de quem a pessoa seja, o valor dele para Deus não muda, tá bom? Então ele pode ser o pior ladrão, o pior bandido, a pior pessoa. O valor da pessoa não muda, porque foi Deus que colocou ele nessa existência. Tudo bem? Você entende assim? Foi Deus que quis trazer ele à vida? Agora, nós podemos sim e devemos sim julgar aquilo que essas pessoas estão fazendo e ver se é o melhor caminho ou se não é, tá? Então eu queria trazer essa ressignificação para nós, para que primeiro a gente não fique julgando as pessoas de maneira a menosprezar eles, tá? A menosprezar. E preste atenção, normalmente quando a gente faz um julgamento, não é uma pessoa que está longe de nós. Não é uma pessoa, por exemplo, o novo presidente que vai entrar. Não é. A gente emite uma ou duas opiniões sobre ele. Quando a gente faz um julgamento muito sério, de desprezo, é normalmente alguém que está próximo de nós, que a gente ama e que está construindo a vida conosco. Isso que é o triste de se fazer, tá bom? Então, não faça isso, mas saiba que você deve sim julgar todas as ideias que estão sendo apresentadas para você. O que o Wagner apresenta, tá bom? E o que as pessoas do mundo apresentam também. Coloca dentro do seu julgamento e veja qual está alinhado com Deus e qual está alinhado com a morte que o mundo tem para nós. Amém?